E daí o pessoal todo... E daí começa o depois, né? Eu comecei a ir muito mais pro profissional, já tava indo. Tinha aquela campeonato de aspirante, né? Sim. Eu jogava o aspirante, algumas vezes ficar no profissional, eu jogava no aspirante, jogava um pouquinho. Que tinha um jogo, aí era, tinha por exemplo, era preliminar. São Paulo e Portuguesa, tinha o São Paulo e Portuguesa aspirante. Antes. O jogo vai, São Exato. Paulo e Portuguesa às 4, às 2 jogava São Paulo e Portuguesa aspirante. Aspirantes, Então a torcida exatamente. chegava Já chegava antes pra assistir. pra ver. Pré, né? O Tele assistia. O Tele chegava antes, ele assistia o jogo do aspirante. Atrás do banco do Morumbi ali, cara. Inclusive, E eu ficava tive ali. a sorte uma vez de assistir um São Paulo e Portuguesa no Canindé, e eu tive o prazer de ver o Denner nos aspirantes, jogando contra o São Paulo ali nos Era aspirantes. demais, cara. Era um outro futebol. Hoje com certeza iam proibir, não. Proíbem, que ia falar que ia estragar o campo, que ia dar problema de briga de torcida, que ia não sei o quê. Não ia acontecer. E era Não demais era, isso, não. velho. E daí começa. Daí eu começo a entrar um pouquinho no São Paulo, estreio, faço um gol na minha estreia contra a Portuguesa, com passe do Cafu. Caramba. O Raí toca pro Leonardo, eu acho, o Leonardo toca pro Cafu, o Cafu cruza, eu faço o gol, cara. Quando saiu, né? Tinha os gols fantásticos, né? Então. Quando eu tô em casa, cara, a primeira Você vez na vê. minha vida, eu vejo nos gols do Fantástico. Você vê o Léo Batista falando, Jameli, falando assim. O que falava de Chulap lá, o O Osmar. Não, era o outro que falava junto com o Léo Batista lá, né? E daí que ele falava, tocou, tal, pá. Pô, eu vendo isso daí, cara, na TV, e daí quem passou a bola pra quem? E quem cruzou, eu fiz quem o cruzou gol, e você cara. faz Eu o falei, gol. Caraca, eu chorava. Parece aquele teu sonho da Copa de 82, tipo... Abraçava meu pai, Era a época do videocassete, mas a gente gravou lá o gol no videocassete e tudo. Só que daí teve eu tinha que ter espaço, né? E como eu falei, pô, pra eu jogar, eu tinha que jogar no lugar do Palinha, tinha que jogar no lugar do Leonardo, do Raí, do Miller, não tinha espaço. Vai fazer como? E daí né? teve uma proposta pra eu ir pro Estrasburgo. Eu fui, fiquei quase um mês lá, fiz a pré-temporada, mas daí não deu certo entre São Paulo e Estrasburgo, os valores, não sei o quê. Eu volto, já tinha perdido meu lugar no aspirante, tinha perdido meu lugar no expressinho. E chega o final do ano, eu fui emprestado junto com o Guilherme, centroavante, e com o Mauricinho, ponta direita, que o Cruyff falou que era o novo Pelezinho, não sei o quê e tal. Daí fui eu, o Mauricinho e o Guilherme pro Santa Cruz. A gente foi jogar as finais Você jogou no Santa Cruz, verdade. da segunda divisão. A gente quase que subiu, né, na segunda divisão lá com Santa Cruz. E daí quando eu volto do empréstimo Santa Cruz, já era mudança de ano, ia começar 95. Daí eu chamei o Tele, na época não tinha empresário, não tinha nada. Chamei o Tele, né, falei pra ele, professor, puta, eu sei que eu tô aqui, Tô E afim. ele falou, a gente confia em você, você vai ter a sua chance, você vai jogar, você vai ser titular do time de São Paulo, só que, cara, na tua posição tem esses caras e você tá com o Juninho Paulista ali. Vocês dois, o Juninho Paulista tá na tua frente, ele vai ter a chance primeiro que você. O Juninho tava arrebentando. Ele entrava no segundo tempo, ele mudava o jogo. No Mundial mesmo ele fez Porque isso. eu lembro até naquele jogo que ele teve o jogo, que ele jogou pelo Expressinho, fez gol, ele foi pra jogar depois com o time campeonato, principal pra jogar o brasileiro, entrou no segundo tempo e fez gol. Não, o Juninho tava jogando muito. Ele tava imparável. Tanto é que ele foi pro Middlesbrough lá, uma das maiores vendas, ele tava jogando muito. Então o Tele falou, olha, a gente conta com você, você vai jogar, só que você vai jogar quando tiver um terceiro amarelo de alguém se machucar, tiver uma convocação da seleção, você vai jogando, você vai ter que ganhar seu espaço, não vai ser fácil e tal. E daí veio uma proposta do Botafogo de Ribeirão, pra eu jogar o Paulistão pelo Botafogo. Daí eu falei pra ele falou, cara, eu acho uma boa. Vai, joga, tinha ido passe antes, né? Vai, joga o Paulistão lá pelo Botafogo, Depois... faz teu nome, joga, você vai aparecer, e depois você volta pra cá, a gente não sabe como vai estar aqui e tal. E daí aquele negócio, eu já tava falando com os caras do Botafogo, já ia me apresentar, não sei o quê. Assim, na segunda-feira você vem pra cá, pra Ribeirão, pra gente fazer exame médico e tal. Na sexta-feira me liga o Clodoaldo. O Clodoaldo Sim. do Santos, Do né? Santos. O Clodoaldo, o número 5. Clodoaldo, o Clodoaldo. O verdadeiro. Até é engraçado, porque quando me liga o Clodoaldo, cara, e como eu falei, não tinha telefone, ligou no celular, no fixo da minha casa. Daí eu atendo o telefone, acho que minha mãe atendeu e falou, Paulinho, tem um tal de Clodoaldo aí que quer falar com você. Tal de Clodoaldo, irmão. Daí eu atendi o telefone e falei, Clodoaldo, quem que é, né? Então, ele falou, não, é o Clodoaldo Tavares Santana.
do Santos. Eu falei, não é o Corró? É você que tá falando comigo? Ele falou, o Clodoaldo, da Copa. Aquele de 70, cara, meu amigo. Quase o telefone cai da minha mão, né? Ele aquele falou, que dribla 5 italiano no meio de campo. Só isso, sou eu. E ele era, na época, ele era o diretor de futebol do Santos. Sim. Daí ele ligou e começou a falar, a gente tá montando um time aqui, né? Um time que a gente tá vendo alguns jogadores de projeção, mas só molecada. A gente tem um projeto pra 95, o Santos fazer um time novo, porque, não tem dinheiro, tem que o Santos tá com dificuldade financeira, não sei o que, tá, mas pô, a gente viu você, a gente já falou com São Paulo falou que se a gente se acertar com você, eles emprestam, não sei o que e tal. Então eu falei, isso era acho que uma sexta-feira, uma quinta-feira, e eu tinha marcado com os caras do Botafogo, falou, na segunda eu vou aí pra gente acertar o contrato. Daí eu peguei o carro e fui pra Santos, cara. Ele falou, vem pra cá agora, eu vou. E foram mais alguns jogadores do São Paulo nessa época? Não, isso tinha sido antes. Foi uma troca que teve, eu acho que o Axel. Que daí foi o Lula, o Gilberto, o goleiro, Dinho, acho que o Macedo e tal. E daí eu fui pra Santos, cara. Já cheguei lá na Vila, o Clodoaldo me recebeu. Eu falei, Clodoaldo, ele falou, não, vai ficar aqui com a gente, cara. A gente quer fazer o contrato, papapá. Falei, pô, mas eu tenho um negócio com o Botafogo. Não, pode deixar. A gente liga lá pro Botafogo, conversa com eles. A gente conhece o diretor lá, não fica tranquilo, não sei o quê. E daí eu ia pra Ribeirão, cara. Mudei pra Santos em um dia. E daí na segunda-feira eu já tava em Santos fazendo exame, que era o time. Que daí assinou o contrato no mesmo dia, acho que eu, o Giovani, que já tava lá, o Narciso. E daí era aquele time de Marcelo Passos. Que daí veio o Marcelo Passos, Camando Caio, o Edinho. Era um time que, na época, todo mundo olhou e falou, pô, jogadores de muita prospecção, mas molecada, né? Não davam nada, não vai dar certo. Rolou muito isso quando muito, cara, o muito. time, né? Muito porque eram tudo, que nem o Giovani, cara, era uma promessa, mas era do São Carlense. O Narciso, eu não sei se era do Votuporanguense também, era o cara. Veio todo era da base do Santos, mas nunca tinha jogado. O Edinho só jogavam que era o filho do Pelé, o pessoal falava e tudo. Pô, mas daí o time deu muito. O Edinho fechou o gol. O Edinho, ele calou a boca. E dos veteranos que tinha o Galo, que era o capitão, o volante do time, e o Macedo, cara, que era o cara mais conhecido, que vinha do São Paulo. Sim, que aí realmente veio todo... E o resto era molecada, cara. Daí veio depois o Pintado, daí veio o Marquinhos Capixaba, que eram os caras mais veteranos, mas era tudo molecada, cara. O Piá, lateral esquerdo. Sim. E aí, cara... Final, aquele daí time... deu 95, que foi 95, né? Foi no São 95. Paulo. Por isso que eu falo, cara, eu tava na hora certa, no São Paulo. Entendeu? Daí eu fui pro Santos. O Santos tava uma draga. Desde o time do Chulapa lá, dos meninos da Vila, de 81, 84. Que fazia tempo ali, que ganhou do Corinthians. Fazia 10, 11 anos que não ganhava nada. Não tinha lugar pra treinar, não tinha CT. Tinha fama de que não pagava. Sim. E era o Samir Abdurra, que era o presidente. E o Clodoaldo era o diretor. E a gente acreditou, né? Falou, pô, a gente tá indo aí, não, vamos fazer um time legal, moleque. Era o Joãozinho, o treinador, que organizou tudo isso, depois veio o Cabralzinho. Essa acho que foi a segunda geração dos meninos da Vila, né? A primeira a gente fala do Pelé e tal. Pode-se dizer. Cara, eu lembro até falando um pouco sobre isso, da parada dos cabelos, né? Que teve você pintou de branco e o Giovani de vermelho, né? Não, eu entendo assim, sei lá, eu posso estar fazendo uma leitura errada, mas o Santos eu acho que teve 5 grandes times, que marcaram, assim... teve o que foi o Santos do Pelé, teve jeito, né? Depois veio os meninos da Vila, que era o Juari, o Chulapa, o Pita, o tal, esse time. Daí veio o nosso time de 95, que foi o que deu uma virada também. Sim. Daí veio o Diego e Robinho, e veio do Neymar. Agora o Neymar. E eu participei de 2, cara. Eu participei de 95 como jogador e depois participei como executivo de futebol em 2010 com o Neymar. E, pô, daí você começa a ver, você fala assim, cara, no Santos, que é a camisa mais pesada ou mais conhecida do mundo. Teve 5 times emblemáticos. Eu participei de 2, cara. Fala, pô, eu tava no lugar certo. Na hora certa. O homem lá em cima falou, pô, você tem que estar aí, cara. E daí foi o que você falou. O time começou a jogar, jogava bem. E daí entrou, né, tudo isso, né? A gente tinha um lema que depois eu levei pra 2010 com os meninos, com o Neymar, com o Ganso. Eu falava assim, ó, quando eu jogava, em 2010 a gente tinha um lema, que se a gente fizer um gol a mais que os caras, a gente ganha o jogo. O lema do Santos era esse. Se tomar 4, velho, se a gente fizer 5, não tem problema tomar 4. Se tomou 3, fizer 4, beleza. Se não tomar nenhum e a gente fizer 1, beleza também, cara. Então eu sempre falava no vestiário pros caras, ó, se a gente fizer um gol a mais que os caras, a gente ganha o jogo. Então vamos fazer um a mais. E, pô, daí o time jogou pra caramba. 95 foi assim. Nossa, aquele jogo contra o Fluminense. A final contra o Botafogo até hoje é polêmica. Não, e eu vou te falar, pra mim ali, Botafogo, aquele ano ali, o título foi do juiz, cara. Porque o que ele fez de ter anulado o gol do Santos, que
cara, mínimo, foi legal. Não, e aquele gol do Túlio, tá um metro Túlio, na frente, pelo amor de Deus, cara. Não ali, tem... o juiz, pra não falar outra coisa, ele foi no mínimo muito ruim. No mínimo, ele foi muito ruim, pra não falar outra coisa. Pelo lugar que eu vou, os caras me perguntam isso, né? Você tem raiva do Márcio Rezende e tal? Eu falei, cara, eu não sei se eu sou bobão, ou quero ser bobão, e viver no mundo da Alice e tal. Na minha cabeça, eu quis contar essa história pra mim mesmo, que ele errou muito aquele jogo. Que não teve má intenção. Que eu acho que não teve mesmo. Eu acho que ele errou muito. Mas tem gente que já fala, não, ele teve má intenção porque ele já tinha feito isso antes. Olha essa faltinha durante o jogo, né? Olha essa faltinha, olha aquela outra. Tá. Então eu penso e quero pensar e acreditar nisso, porque eu encontrei com ele depois. Mas era muito... né? Cara, encontrei com ele no aeroporto. Uma vez ele ficou meio assim, meio... porque o cara sabe, será que esse cara vai me dar uma porrada ou vai falar bom dia pra mim? Então, não, eu cumprimentei ele na boa. Falei, cara, passou. Talvez se eu tivesse no teu lugar, poderia ter errado também. Cara, esquece. Não, porque realmente as jogadas foram assim muito... não tinha como. O pior foi que o Bandeira deu impedimento e ele assumiu pra ele que não era, cara. Por isso e no outro, o Bandeira não dá e ele dá. E ele dá. Então era muita chamar pra ele. O cara, Bandeirinha tá lá pra isso. Eu vou falar uma parada. Ou ele tava muito bêbado, com todo respeito. Porque não é possível. É o Júnior Baiano, fazer igual o Júnior. Cara, eu sei. Eu falo pra todo mundo hoje, eu falo, se tivesse VAR... Nossa, não, o Botafogo campeão. O Santos teria sido campeão. E com justiça, merecia, né? E que pelo merecia. campeonato que fez até o gol do Camanducaia, que o Marquinhos Capixaba leva com a mão. Não foi legal também o gol, cara. Ele errou aí também. No nosso gol que valeu, ele errou. No que valeu, ele errou, pois também, cara. Cara, coisas que... Mas são coisas do futebol, passou, cara, né? Mas foi um pecado aquele Santos não ter sido campeão brasileiro. O legal daquele time, cara, a gente, só pra você ter uma ideia, cara, a gente tava na semifinal com o Fluminense. Até pelo que vocês fizeram contra o Fluminense. Treinava na praia. O roupeiro do Santos ia pra praia. Você treinava na praia? Porque não tinha CT, não tinha campo pra treinar. Santos não tinha campo pra treinar. Se a gente treinasse na vila, destruía a vila. Então não podia treinar na vila. A gente fazia os treinos na praia. O roupeiro ia antes... Marcava o campo ali, perto da Ilha Porchá, quem conhece o Santos, ali, marcava um campo ali, punha trave, e daí a gente ia com o ônibus do Santos, o ônibus foi caidinho, cara, cansado o ônibus. Cara, ainda não era o Baleia 1, Baleia 2, não tinha o Baleia ainda. Nem nada de baleia, cara. A gente brincava com o motorista, era o Peru, tinha o Jorge e o Peru, né, os dois motoristas, que a gente fala assim, pô, além de estar com esse ônibus, a gente tem que treinar na praia, não sei o que, cara, o farol vê o ônibus e ele fica vermelho, cara. A gente pegava da vila até a praia, todos os faróis vermelhos. No canal 1, na Vila da Praia, tudo vermelho. Demorava 1 hora pra chegar. Só pra você ver como que era. E por isso que aquele time deu certo, cara. Porque juntou... Pô, você imagina um time profissional treinando na praia, jogando a final do Brasileiro. Não é só time profissional, é o Santos, amigo. O Santos. E daí eu vejo que, por isso que eu falo que esse time 95 foi importante, porque daí depois vendeu o Giovani pro Barcelona, eu fui vendido lá pro Japão, o Marcelo Passos foi vendido pra não sei aonde, o Macedo todo mundo teve dinheiro em caixa. Pegou o dinheiro, daí veio a outra gestão depois do Samir, que fizeram o CT. Foi já do Marcelo? Eu acho que já foi a do Marcelo. Depois do Samir já foi a do Marcelo, que ficou uns 2 anos. Aí começou a ajeitar também o gramado da Vila, porque realmente a Vila ela tinha um. Não, era um passo, cara. Tem umas fotos minhas jogando pelo Santos, o uniforme preto, cara. O branquinho do Santos. Chovia, caía uma garoa, virava lama. E daí eu acho que esse time foi um time que deu uma volta, porque daí fez o CT, o Santos mudou de patamar, que depois de alguns anos veio em 2002, né? Que foi o time do Leão, com o Robinho e Diego. Que daí o Santos. Que aí engatou e foi campeão. Rápido, né? Não demorou tanto tempo. Pra não defasar. Mas era um negócio, cara. E esse time era demais, cara. A gente tinha uma união ali por causa dessas dificuldades todas. E isso não tem jeito, né?